Quando você olha para uma ponte pêncil, seus olhos vão direto para as torres. Parece óbvio que são elas que seguram tudo. Mas existe uma verdade sobre essa estrutura que a maioria das pessoas nunca para considerar. As torres não sustentam a ponte. O que realmente segura milhares de toneladas de concreto e aço no ar é algo que você mal consegue ver de longe. Para entender isso, você precisa esquecer o que acha que sabe sobre estruturas e começar do princípio. Uma ponte pêncil é formada por 5 sistemas que trabalham juntos de um jeito que parece quase impossível à primeira vista. Primeiro, as torres. Elas chegam a 200 metros de altura e parecem ser os pilares de sustentação de toda a estrutura. Mas as torres não puxam, não empurram e não prendem os cabos. Elas fazem algo muito mais simples do que isso. As torres são apenas apoios de passagem. Os cabos deslizam sobre elas como uma corda sobre um ombro, sem estar presos ali. A força não termina nas torres. Ela segue pelos cabos até chegar nos blocos de ancoragem, enterrados profundamente no chão das margens. Esses blocos de concreto pesam dezenas de milhares de toneladas. E é neles que toda a força da ponte realmente termina. Imagine puxar uma corda presa em 2 pontos fixos. Ela curva no meio. Essa é exatamente a forma do cabo principal de uma ponte pêncil. Essa curva tem um nome: catenária. E é exatamente essa forma geométrica que distribui a força de maneira uniforme por todo o comprimento. O cabo principal de uma grande ponte pêncil pode ser formado por mais de 26 mil fios de aço enrolados juntos. Cada fio sozinho parece frágil. Juntos, eles formam o elemento mais resistente que a engenharia civil já produziu. Mas o cabo principal não toca o tabuleiro da ponte. Existe uma camada intermediária que conecta os dois, e ela muda tudo. São os cabos verticais chamados de pendurais. Eles descem do cabo principal como cordas de uma harpa gigante suspensa no ar. Cada pendural transmite uma fração do peso do tabuleiro para o cabo principal lá em cima, dividindo a carga entre centenas de pontos. O tabuleiro não está apoiado em nada sólido por baixo. Ele está pendurado por cima. É o exato oposto do que parece à primeira vista. Agora vem a parte mais contraintuitiva. Quanto mais peso você coloca no tabuleiro, mais estável a ponte fica. Isso acontece porque o peso aumenta a tensão nos cabos. E quanto mais tensão, menos a estrutura consegue oscilar. Mas voltemos às torres. Se elas não prendem os cabos, qual é a função real delas nessa engenharia? As torres sustentam a curva dos cabos em altura. Sem elas, os cabos tocariam o rio no meio e a ponte deixaria de existir. As torres criam o vão livre entre as margens. Quanto mais altas, maior pode ser o trecho suspenso sem nenhum apoio no meio. A torre da ponte Golden Gate tem 227 metros de altura. Isso permite um vão de mais de 1.200 metros sem nenhum pilar no meio. Para que as torres funcionem, elas precisam estar apoiadas em algo absolutamente sólido muito abaixo da superfície. As fundações das torres da Golden Gate foram construídas sob 30 metros de água, dentro de caixões de concreto pressurizados. Agora podemos ver o sistema completo funcionando. Os cabos puxam. As torres elevam. Os blocos de ancoragem resistem. A força que tenta dobrar uma ponte pêncil não vai para baixo. Ela vai para os lados, em direção às margens da água. Os blocos de ancoragem são os verdadeiros heróis invisíveis dessa engenharia. Ninguém fala deles. Mas sem eles não existe ponte. Cada bloco de ancoragem da Golden Gate pesa cerca de 60 mil toneladas. São estruturas do tamanho de prédios enterradas no chão. Os cabos se dividem dentro do bloco em centenas de fios individuais que se espalham em leque pelo concreto, como raízes. Essa distribuição impede que qualquer ponto concentre força demais. A carga se espalha por toda a massa de concreto uniformemente. Agora imagine o que acontece quando o vento sopra com força contra toda essa estrutura. Esse é o maior inimigo de qualquer ponte pêncil. Em 1940, a ponte Tacoma-Narrows colapsou porque o vento criou uma oscilação que os engenheiros não haviam calculado. O tabuleiro era sólido demais. O vento não passava por ele. Criava pressão em cima, vácuo embaixo, e a ponte começou a dançar.
Depois desse desastre, toda a ponte pêncil passou a ser projetada com seção transversal aerodinâmica, como a asa de um avião. As bordas do tabuleiro foram redesenhadas para guiar o vento e eliminar as zonas de pressão que causam oscilação perigosa. Algumas pontes modernas têm aberturas no tabuleiro que deixam o vento passar de baixo para cima, destruindo qualquer chance de ressonância. Mas o vento não é o único problema. A temperatura deforma a ponte todos os dias, sem exceção, do nascer ao pôr do sol. Os cabos da ponte Golden Gate se expandem em até 3 metros no verão. A estrutura inteira respira com a temperatura. Para acomodar essa expansão, o tabuleiro tem juntas de dilatação que permitem o movimento sem romper nenhuma estrutura. Agora olhe para os cabos de uma ponte pêncil com um ângulo diferente. Eles não são retos. São curvas calculadas com precisão matemática. A altura do ponto mais baixo do cabo em relação ao tabuleiro determina toda a tensão do sistema. Cada metro faz diferença. Se o cabo for muito reto, a força nas ancoragens se torna enorme demais. Se for muito curvo, o tabuleiro fica instável. Os engenheiros calculam essa curva com precisão de milímetros antes de instalar um único fio do cabo. A construção de uma ponte pêncil começa pelo cabo. Sem o cabo instalado, nenhum outro componente pode ser colocado no lugar. Um processo chamado de spinning usa uma roda que vai e vem entre as duas margens colocando um fio por vez, centenas de vezes. Depois que todos os fios estão no lugar, eles são comprimidos e envolvidos em arame para formar o cabo definitivo e permanente. Só depois que os cabos principais estão prontos é que os pendurais são instalados, um a um, do centro para as torres. E só depois dos pendurais é que as seções do tabuleiro são içadas e encaixadas, peça por peça, como um quebra-cabeça suspenso no ar. Cada seção do tabuleiro é conectada à anterior com parafusos de alta resistência que nunca mais precisarão ser substituídos. Quando a última seção fecha o vão, a ponte entra em equilíbrio por conta própria. Um momento calculado com décadas de antecedência. Mas mesmo depois de pronta, a ponte não é uma estrutura estática. Ela está em movimento constante, se adaptando a cada momento. Uma ponte pêncil grande pode balançar lateralmente até 8 metros durante uma tempestade severa. E isso é completamente normal. Essa flexibilidade é intencional. Uma estrutura rígida demais quebraria. A ponte foi feita para se mover com as forças, não contra elas. Agora você consegue ver o que realmente sustenta essa estrutura. Não é a aparência. É a física funcionando por trás de tudo. As torres existem para elevar os cabos. Os cabos existem para distribuir o peso. Os blocos existem para absorver a tensão final. Cada elemento faz exatamente uma coisa. E faz essa coisa com perfeição absoluta. Essa é a beleza oculta da engenharia de pontes. Da próxima vez que você cruzar uma ponte pêncil, olhe para o chão das margens. Os verdadeiros heróis da história estão enterrados ali. A força que segura tudo não está nas torres que todo mundo vê. Está nos blocos que ninguém conhece. Essa é a verdade da engenharia.